Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre High School na Inglaterra. O que acontece com o High School na Inglaterra? Os britânicos, eles têm 2 anos de ensino médio, que são assim, o ensino médio normal, que a gente chama de uma sopinha de letras, que é o GCSE. E se um britânico, ele fez esses 2 primeiros anos de ensino médio e ele decidiu parar, ele está formado de ensino médio. Mas se esse britânico decidir fazer uma universidade, ele precisa fazer mais 2 anos de ensino médio, que são preparatórios para a universidade, que a gente chama de A-Levels. Então, quando a gente seleciona uma escola para um brasileiro na Inglaterra, a gente seleciona uma escola que tenha os 2 colegiais, os 2 primeiros anos e os 2 últimos anos, porque para cumprir a regra da lei brasileira de revalidar os estudos aqui, que vocês precisam pegar 5 matérias, dá certo quando a escola tem os 2 níveis, o ensino médio normal e o ensino médio preparatório para a universidade. É importante saber que esses 2 últimos anos de ensino médio preparatório para a universidade, um britânico ele não precisa fazer em seguida, ele pode fazer os 2 primeiros anos de ensino médio, aí ele decidiu tirar um ano de sabático, viajar pelo mundo, aí ele não sabia qual universidade fazer, aí ele volta, ele pode fazer mais esses 2 anos preparatórios. Então não existe uma idade exatamente com que pode se fazer esses 2 últimos anos para um britânico, tá certo? Quando um estudante brasileiro vai para a Inglaterra, se ele tem menos de 16 anos, ou seja, até 15 anos, ele somente é aceito em escola particular. E dos 16 anos para cima, ele é aceito em escola pública. Então, a gente tem também na Inglaterra, você tem o high school que é com família hospedeira, e você tem o high school boarding, é uma tradição dos britânicos a escola boarding. Então, assim, se você quiser uma escola pública que tem um valor menor para ir fazer, existe. Se você quer ir para a escola onde estudar os príncipes, cantores famosos, artistas famosos, também existe, e é você quem escolhe na Inglaterra, porque tanto a escola particular quanto a pública, elas são pagas pelo estrangeiro brasileiro que vai, tá certo? Pelo estudante brasileiro que vai, tá? É uma escola, a Inglaterra é um lugar onde é muito tradicional, principalmente a parte acadêmica deles, e é onde tudo de mais moderno começa ali, tá certo? Um brasileiro, por exemplo, se decidir fazer uma universidade na Inglaterra, ele não consegue sair do Brasil, do ensino médio, e entrar direto numa universidade na Inglaterra, justamente por causa desses 2 anos que eles têm de preparatório para a universidade. Então, se você, por exemplo, fez o ensino médio inteiro no Brasil e deseja fazer a universidade na Inglaterra, você precisa fazer um ano pelo menos de foundation, que a gente chama, que é um preparatório para você entrar na universidade na Inglaterra. Mas é possível, tá certo? Então, assim, para quem gosta muito de parte acadêmica, de viver na Inglaterra, que aquilo lá respira história, é muito bonito. Tem lugares muito gostosos para estudante ir para ensino médio. E uma coisa que é legal também é que até 180 dias de programa você não precisa fazer visto. Agora, se você está indo para um ano letivo, aí sim precisa fazer visto, tá certo? E aí a gente orienta, porque é um visto que ele tem um passo a passo meio comprido, tá certo? Ele é extenso. Mas é isso. Então eu queria dar essa palavrinha sobre High School na Inglaterra. A gente tem um monte de opções de escola. A gente te ajuda a escolher qual que é a melhor para o seu perfil, dentro daquilo que você e seus pais são dispostos a investir, tá certo? Então, assim, se você está interessado num High School na Inglaterra, e não, como não precisa de visto, ainda dá tempo de ir esse final de agosto, porque o ano letivo deles, ele é dividido em termos. Então, um termo vai de setembro a dezembro, o outro termo vai de janeiro a março e o outro termo vai de abril a junho ou final de maio, depende da escola. Para o Brasil, se você faz de setembro a dezembro, desde que você foi na escola aqui em agosto no Brasil, é possível revalidar o semestre letivo. Então, você saiu no meio do segundo, fez um semestre de setembro a dezembro na Inglaterra, você volta para o Brasil e entra no terceiro sem perder o ano letivo,
tá certo? Então é isso. Se tiver interesse, entre em contato com a gente, que temos escolas maravilhosas na Inglaterra e uma vai ser pro seu perfil, tá bom? Então é isso. Beijo da P.